Muito obrigado, pastor, por mais uma vez aí teu convite de estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. E é sempre uma alegria estar revendo, como eu costumo dizer, né, nessa colmeia, né? Cada um no seu quadradinho aqui, mas é uma colmeia do Senhor, né? Então, eu queria convidar então os irmãos para que tenhamos um tempo devocional à volta da palavra do Senhor. Na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, os versos de 7 a 11. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vamos orar brevemente. Deus querido, aqui está a tua palavra, inspirada, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu sou oriundo lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nova Friburgo é uma cidade cercada de montanhas. E lá também se localiza o ponto mais alto da Serra dos Órgãos, que é o Pico da Caledônia. E meu tempo de escola, né, a gente costumava ir com os colegas do colégio, fazia caminhadas até esse ponto mais alto e a gente costumava sair à noite e caminhava durante toda a noite para o amanhecer já estar lá no alto, né? Que tinha um nascer do sol belíssimo, né? Que a gente via. Então, mas para ir lá atravessava-se uma mata, ainda tem uma mata que você tem que atravessar. Hoje é muito mais fácil, hoje tem até estrada, mas naquela época tinha que andar mesmo e atravessar a mata. E normalmente o que se fazia era tinha alguns mais experientes que já conheciam bem, iam mais cedo e iam no caminho deixando algumas fitas marcadas pelo caminho, para que de noite, quando a gente fosse passar, a gente não se perdesse. Era muito acontecia às vezes. Então a gente chamava de bandeiras, né? Vai seguindo as bandeiras até chegar pelo menos até a base, que da base para cima já não tinha tanta mata e a gente conseguia enxergar, mas à noite. E quando eu leio as cartas de Paulo, né, e pela experiência que ele teve de vida, né, a gente tem essa forte percepção que ele tá exortando a todas as igrejas para quem ele escreve, né, a andar nesse caminho que ele já andou, que ele já percorreu. Porque nós temos a tendência de achar que, às vezes, só nós que estamos a sofrer. Toda tribulação é somente nossa. Né? Então, ele vai, nessa mesma carta, no capítulo 11, versos 23, ele, ele diz assim, ele começa a descrever aqui são ministros de Cristo, falo como por fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei em vorazes do mar, em jornada muitas vezes,
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos de cidade, em perigos de deserto, em perigos de mar, em perigos de falsos amigos. E por aí ele vai descrevendo, né, as suas tribulações, as tribulações que ele já passou, e dando como testemunho a sua própria vida, né, e dizendo que, acima de tudo, nós temos um tesouro precioso que nós levamos, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, né, através do Espírito Santo. Mas isso não nos isenta de tribulação, nós não deixamos de ser humano, nós não deixamos de ter nossas limitações, mas o que faz diferença é que agora estamos revestidos pelo poder do Espírito Santo. E é isso que ele começa a falar aqui no verso 7, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós continuamos sendo fracos, nós caímos, nós somos corruptíveis, mas agora a diferença é que temos esse poder de Deus. Jesus também, lá em Mateus 13, 46 ou 44, ele vai falar sobre aquele homem que descobre um tesouro, então ele vai fazer tudo, ele vai vender tudo que tem para comprar aquele terreno, para poder adquirir esse tesouro. Paulo vai trazer isso agora de uma forma mais humana, né? Nós temos esse tesouro, mas colocados em vasos de barros que somos nós. Um episódio curioso, né? É que foi em 1947, foi descoberto lá onde é hoje a Cisjordânia, né? Lá no deserto da Judéia, uns manuscritos, né? Do Mar Morto. E foi assim, era um pastor de ovelhas que pastoreava, e uma das ovelhas se desgarrou e entrou dentro de uma gruta, e esse pastor foi atrás dela e lá descobriu aqueles vasos que continham ali os pergaminhos. E ele, para descobrir que existia algum tesouro, uma coisa importante, ele teve que partir aquele vaso. Ele quebrou o vaso e aí descobriu que lá dentro tinha então esses documentos que são realmente uma relíquia, são muito importantes, estão expostos hoje lá no museu lá em Israel e que corroboram com toda a Bíblia, né? Que confirma todos os textos bíblicos. Mas o fato interessante é que literalmente, né? Essa palavra de Deus foi guardada por milênios, né? Por pelo menos 2000 anos foram guardados ali, dentro de um vaso de barro, mostrando que o vaso não é importante, ele teve sua função muito importante de guardar, mas a preciosidade realmente estava contida ali dentro. Então, é uma lição para nós, né? Sabermos que nós, quando temos tribulação, quando passamos alguma dificuldade, não há por que estarmos a murmurarmos, achar, mas por que isso acontece comigo? Porque isso acontece exatamente com aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor. Acontecem problemas, a diferença é que ele nos guarda, é que ele cuida de cada um de nós. E isso que ele vai começar a discorrer, então, a partir do verso 8, ele começa a dizer que nós somos atribulados, porém não angustiados. Tribulação parece que tem sido o sinônimo nesses últimos dias, né, de estar andando com o Senhor, porque aqueles que realmente buscam o Senhor têm se desdobrado em oração, têm buscado a palavra do Senhor, mas temos passado lutas, temos passado dificuldades. Mas ele diz, não angustiado.
Então, uma tradução mais literal, talvez, para angustiado seria assim, não sem espaço, assim, sufocado, né? Sem ter como respirar. E o que ele está dizendo é exatamente assim: nós estamos atribulados, mas nós temos o fôlego da vida do Senhor. Ele que nos mantém sempre, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar de todo do caos que temos visto, a sensação que temos nos dias que vivemos hoje em dia é que parece que isso nunca vai terminar, mas continuamos podendo ter o fôlego da vida do Senhor, sabendo que Ele que é que cuida, é Ele que sustém. Ainda não, Ele não perdeu, Ele jamais perderá. A sensação que temos é que agora Deus não está mais cuidando. Sim, Ele vai cuidar, Ele tem o controle sempre de todas as coisas. Ele vai dizer também, perplexo, mas não desanimado. Perplexo assim, surpreso, sem saída. Você chegar num lugar e olhar, assim, agora, eu acho que todos os irmãos que aqui estão e têm já uma certa caminhada de vida, já passou por essa situação de você olhar ao seu redor e dizer assim, agora não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, eu não sei mais qual atitude tomar. E estamos perplexos, né, diante das circunstâncias, mas jamais desanimado. A palavra animado, né, que vem de palavra alma, anima, quer dizer alma, né? Então, nós não perdemos a nossa alma, nós já não perdemos o fôlego da vida, que é o Senhor. Ele que nos mantém vivo, Ele que nos mantém forte, Ele que nos mantém ainda prontos para a caminhada, apesar de estarmos perplexos, apesar de estarmos sem saída. Olharmos, não sabemos o que vai acontecer mais adiante. Eu sei que muitos de nós também têm passado por isso. Nossos planos hoje são de curto prazo, nós não fazemos mais planos de longo prazo, porque não sabemos se as coisas vão se manter. Eu estava a ver aí algumas pessoas que estão para vir para Portugal e tem tudo, já comprou passagem, está tudo certo, mas olha, pode ser que não venha. Essas coisas realmente nos deixam perplexos, né? Sem saída. Olha, mas nós sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas e Ele, se vier, amém. Se Ele não vier, se não vier também, Ele vai continuar fazendo a sua vontade e Ele continua tendo o controle total das nossas vidas e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Ele vai dizer perseguidos, mas não desamparados. Especialmente nesses últimos dias, e às vezes a internet ela traz algumas informações que às vezes mesmo para assustar pessoas, né? E eles têm trazido de volta aquela ideia de que nós só estamos chegando o tempo que só vamos ter que poder comprar se tiver a marca da besta, se tivermos um tal chip, um tal cartão, senão a gente não vai poder acessar certas coisas, nós não vamos poder viajar. E eu creio, tenho certeza que é isso que Paulo, isso que eu estava a dizer, que ele já é um desses experientes que já passou pelo caminho, já deixou aquelas bandeiras dizendo para a gente também não desanimar, porque se houver perseguição, ele continuará conosco. Então, se essas coisas vierem a acontecer, pode ser que aconteça, nós não devemos temer. Se você só pode comprar algum alimento se você tiver uma marca, então, que tenha a marca, você jamais vai poder ser capturado na sua fé, na sua alma, no seu coração, né? Se você tiver todo marcado, mas se dentro do seu coração você continua sendo fiel ao Senhor, se a sua fé continua intacta, se você continua debaixo da mão
poderosa de Deus, buscando a sua vontade, né? Não devemos temer, porque ninguém jamais poderá levar cativo a sua mente. Foi assim que o evangelho chegou até nós. Tribulação, perseguição, a igreja do primeiro século e adiante passou por muita. A igreja católica, durante um certo tempo, ela desvirtuou totalmente o evangelho, trazendo coisas estranhas ao evangelho. Entretanto, ela chegou até nós através de pessoas que realmente não se deixaram abater. São pessoas que não abriram mão da sua fé. Nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados. O Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Pode ser que não tenhamos mais por sobra, mas não teremos por falta. O Senhor sempre nos dá na justa medida as nossas necessidades, para que nós tenhamos sempre o temor dele, sabendo que dia a dia é ele que faz todas as coisas, como ele fez lá no deserto com o povo de Israel, né, que mandava o maná, né? O maná, inclusive, ela tem um significado interessante, né? Maná significa o que é isso, se é a tradução para a palavra. Então, eles recebiam aquilo, mas nem deram o nome do que é o que é isso. Não sabemos, né, o que é isso, mas Deus mandava todo dia o maná, e ele não vai desamparar, ele não deixou de amar, ele não diminui o seu amor. O seu amor é grande e intenso o tempo todo, e ele vai continua a fazer isso por cada um de nós. E é o maná que ele manda, e ele nos desampara, não nos desampara. Ele diz: abatidos e não destruídos. Nós podemos ficar abatidos. Muitas vezes nós nos abatemos diante das circunstâncias. Eu sei que tem muita gente hoje que, por não poder estar congregando presencialmente, está abatido, está desanimado, está talvez assim esperava-se uma grande movimento agora, mas temos que esperar. Nós não podemos mesmo burlar as leis, temos que respeitar todas as regras, mas nós, mesmo abatidos, nós não teremos destruído, porque a igreja do Senhor não é um propósito humano, não foi uma ideia humana, é o próprio Deus que pensou a igreja, é o próprio Deus que sustenta essa igreja. Então, jamais ela será destruída. Então, devemos confiar nisso e saber que, mesmo no abatimento, olharmos para Ele, olhar para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, assim como diz lá o autor aos Hebreus. E ele, então, no verso 11 diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Para que possamos ter essas virtudes que ele vai dizer aqui: não angustiados, não desanimados, não desamparados e não destruídos, né? É essencial que nós morramos para nós mesmos. E isso é um processo, às vezes, complicado para nós, porque a nossa índole não pede isso. Nós queremos sempre prevalecer com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, né? Nossos achismos, né? Eu acho que é assim, eu acho que... E isso tudo nos impede, às vezes, de morrermos para nós mesmos. E nós precisamos, então, em primeiro lugar, nos quebrantarmos na presença do Senhor e entregar nas mãos dele todas as circunstâncias. Dizermos: o que vier, todas as coisas que vierem, vem das mãos do Senhor, porque eu confio no Senhor. Então, a partir daí, começamos a nos quebrantar. Então, é a hora que o Espírito Santo, então, começa a atuar em nossas vidas. E todas essas virtudes acontecem na vida daqueles que o Espírito Santo
está ativo, o Espírito Santo está podendo atuar, e então nós podemos passar todo esse tempo de tribulação, todo esse tempo de perplexidade, todo esse tempo de abatimento, nós podemos ultrapassar esse tempo confiado no Senhor, através do seu Santo Espírito, que nos consola, que nos conduz e que leva até o trono da graça as nossas súplicas diárias. Então, esse é a grande virtude da palavra de Deus, que Paulo compartilha com a igreja lá de Coríntios e que nós compartilhamos aqui com os irmãos. E o meu desejo é que cada um dos irmãos, a começar por mim, né, possamos estar, então, confortados pelo Senhor, sabendo que, mesmo atribulado, nós não ficamos angustiados, mesmo perplexos, nós não desanimamos, mesmo perseguidos, nós não seremos desamparados jamais, mesmo abatidos, nós não seremos destruídos, porque a virtude é do Senhor e Ele é que faz grandes coisas em nossa vida. Eu quero fazer uma oração por cada um de nós, mais uma vez. Deus querido, esta é a Tua palavra que nos anima, que nos leva a olhar para o Teu Filho Jesus, para o sacrifício da cruz, que nós tão recentemente agora comemoramos, mas que sabemos que esse sacrifício é perpétuo em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra e por esse conforto e por essa certeza que o Senhor sempre vai cuidar de cada um de nós. O Senhor não nos desampara. Cuida, Senhor, de cada família que está aqui agora, que está a nos ouvir, que está a compartilhar conosco também, para que cada família possa ter essa confiança em Ti. E que, mesmo havendo todas as tribulações, mesmo com todas as angústias, que nós possamos sempre estar alegres, sempre estar confiantes, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está. Obrigado por aqueles que não puderam estar também, Senhor, mas esteja abençoando cada lar da família Reviver, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.